sei que andas desolado e atirado pelo mundo. Já não encontras mais sentido e nem forças para seguir. Se o que te prende às trevas ainda é mais forte e sem forças te entregas ao abandono. Olhe pro alto, sinta essa luz. Eu sou aquele que te guia pelas trevas e numa cruz doei minha vida só por ti. Olhe pro alto, sinta essa luz. É no abandono que me encontras plenamente. Deixe que eu me apresente, eu sou Jesus. É no abandono que me encontras plenamente. Deixe que eu me apresente, eu sou Jesus. Tem mães que quando a noite chega não fecham portas, porque não tem portas para fechar. O céu é o teto, o chão é o descanso possível. E entre um e outro está o coração de uma mãe tentando ser abrigo. Elas ajeitam um pouco, protegem como podem, vigiam o sono dos filhos como quem vigia um tesouro. Não há paredes, mas há presença. Não há segurança, mas há amor. E ao olhar para essas mães, nosso coração encontra Maria. Maria, que em Belém também não encontrou lugar. Maria, que acolheu o filho nos braços, sem um lar preparado. Apenas um canto simples, improvisado, mas cheio de amor. Aquela mãe que envolveu Jesus em panos, um dia ouviu ser despojado de tudo. Aquela que o deitou numa manjedoura, um dia ouviu carregar uma cruz. Maria caminhou com Jesus até o Calvário, com o coração rasgado, mas de pé. Seus olhos encontraram os dele no meio da dor e ali, sem poder tirar a cruz, ela ofereceu o que tinha: presença, amor, entrega. E talvez seja isso que essas mães também vivem hoje. Porque quando uma mãe abraça seu filho, mesmo sem ter nada, ela repete em silêncio o amor de Maria aos pés da cruz. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Uma boa noite para você que está sintonizado na TV Aparecida. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos
a este especial, nesta quarta-feira santa, caminhando com Maria, queremos nos encontrar com o Cristo crucificado e ressuscitado. Estamos ao vivo, nos preparando para o Tríduo Pascal que iniciaremos amanhã. Aproveite esse momento de oração, de reflexão, aproveite e reze com profundidade esse encontro, estes encontros que aqui meditaremos, encontros de fé, numa bonita reflexão. Somos convidados a fazer um caminho, e o caminho começa no coração. Caminho que não é apenas uma lembrança, mas é de fato um encontro. Jesus, vendo a sua mãe, perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo amado, e nele estava representada toda a humanidade, acolheu-a em sua casa. Nos acolha também neste momento, para a gente fazer juntos este encontro. A vida é a arte dos encontros. Vamos então meditar um pouco sobre o encontro com as dores da humanidade, mas principalmente as dores diárias vividas por tantas e tantas mães no mundo inteiro. Ao olharmos para Jesus a caminho do Calvário, não vemos apenas um homem que sofre, mas vemos tantas histórias que continuam acontecendo, histórias de sofrimentos, histórias de desencontros que geram tristeza. Hoje vemos mães que não têm onde abrigar os seus filhos, mães que caminham sem rumo, perderam o sentido, deixando tudo para trás. Mães que vivem cercadas pela violência. Mães que choram a perda de quem mais amaram. E no meio de tudo isso, vemos uma mãe, a Virgem Maria, a bendita Senhora das Dores. Ela não explica a dor. Não há lamento, não há nenhuma palavra. Ela permanece firme, de pé, junto da cruz. Ela caminha também hoje na nossa procissão diária. Vamos fazer esse caminho juntos? Nos encontremos nesta noite com Jesus e com Maria. Vamos olhar para muitas realidades, vamos olhar além, vamos ver os últimos e nos colocarmos próximos também. Porque a cruz não é o fim, mas é no caminho da cruz que nós temos esse encontro tão profundo, tão tocante, tão emotivo. E nesse encontro, nós sabemos que o nosso coração também se fixa na esperança, para que encontros profundos possam acontecer com Jesus e com Maria, porque quem se encontra com Maria vai se encontrar com Jesus. Mais uma vez, que bom que nós estamos juntos nesta quarta-feira santa aqui na TV Aparecida. E nós vamos então acolher a todos que vão nos ajudar com o canto. Vocês já estão vendo aqui a nossa banda da TV Aparecida. Obrigado, músicos, e os nossos queridos cantores, organistas do Santuário Nacional, que nos ajudam a celebrar bem a liturgia, e aqui agora nesse encontro com o canto vão nos ajudar também a rezar e meditar. Elaine, Elivelton, Silvio, Juliana, que bom tê-los aqui conosco. E também para as meditações, para as orações, para a gente fazer juntos esse caminho. Eu tenho a alegria de acolher hoje, não é sábado no santuário, mas ele está aqui conosco, Padre Reinaldo Benjamin. Boa noite, bem-vindo. Boa
noite, irmão. Boa noite a todos os devotos de Nossa Senhora. Que seja uma quarta santa no coração de cada um de nós. Quero acolher também com muito carinho a professora Gisele, mulher, professora, esposa, mãe, missionária, discípula, e a professora Gisele, que é formada em Bíblia, vai nos ajudar a nos encontrarmos com a palavra de Deus e com mulheres da Bíblia. Não é isso, Gisele? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, irmão Alain, e que seja um feliz encontro para todos nós. Que bom, vamos então juntos participarmos deste encontro. E nos preparando para esse momento de oração e reflexão, vamos então fazer juntos esse caminho, que não é apenas lembrança, mas de encontro. Vamos acompanhar um resumo de tudo que vamos ter nesta noite. As cidades brasileiras são marcadas pela desigualdade socioterritorial. Essa desigualdade começou lá no Brasil colônia e se repetiu com o passar dos anos. O desenvolvimento chegou e foi expulsando para as periferias as pessoas com a condição de renda mais baixa. E é justamente a moradia digna um dos direitos fundamentais de todo cidadão. Mas no Brasil, milhões têm esse direito negado. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, é um exemplo clássico de como o crescimento populacional, somado à falta de planejamento em uma área geológica comprometida, anuncia uma tragédia. Da família dos meus filhos, foram 12 pessoas que moravam aqui embaixo, crianças, entre tia, crianças, foram 12 pessoas que se foram. As pessoas vindo para a cidade, pouca área plana, eles vão ocupando os morros da cidade, como podemos ver inclusive aqui, que é uma área de proteção ambiental, onde as casas vão sendo construídas sem nenhum tipo de acompanhamento do poder público. E é interessante ainda notar que todas essas pessoas têm hidrômetro em casa, tem luz elétrica com a operadora de energia cedendo, tem ônibus muitas vezes na porta de casa, paga IPTU, é um bairro comum. São cerca de 100 mil moradores e 32 mil casas numa área com serviços públicos precários. Na maior favela da América Latina, famílias numerosas aprendem a dividir o mesmo cômodo. Aí você estava me mostrando as camas. Ali quem que dorme? Ali é Pedro e Guilherme. Pedro e Guilherme. Isso. Aqui? É Danilo Arthur. E lá é Igor. E aqui é eu e meu esposo. E aqui usa pra você, se precisar. Só pra gente sentar, mas os meninos estavam dormindo aí antigamente. Como uma alternativa para vencer esse déficit habitacional no Brasil, temos, por exemplo, o projeto da moradia por autogestão. E é isso que vai acontecer nesse espaço aqui, na zona leste de São Paulo, quando mais de 700 famílias se organizaram coletivamente e aqui vão erguer a sua própria moradia. Todas as etapas da obra de construir um conjunto habitacional são coordenadas, são geridas por quem vai morar. A moradia é um elemento essencial para o desenvolvimento humano integral. Uma pessoa que não tem uma moradia digna, ela não se desenvolve integralmente. Muitas vezes se ouve o seguinte: a campanha da fraternidade já tratou esse tema no ano tal. Mas se voltou a tratar, a gravidade, inclusive ética, é muito maior. Significa que nada se fez ou o que se fez é pouco diante do que precisa ser feito. Ele veio morar entre nós. Deus que vem ao encontro de nossa humanidade. Como você viu, esse trechinho, esse teaser desse belíssimo material
Ele resume um pouco do que a TV Aparecida vai exibir amanhã, quinta-feira santa, logo após a missa da Ceia do Senhor, do Lava-Pés, 10h30 da noite. Nós vamos ver mais uma edição da série Desafios da Igreja. Apresentada pela nossa querida Camila Moraes, a produção aborda o tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Moradia. Que lava-pés, hein? A gente servir esses que estão sem moradia. E que dor essa gente sofre. O material vai evidenciar a realidade de muitas famílias e comunidades na busca por uma moradia digna, além de destacar o papel da Igreja Católica, por exemplo, com a campanha da fraternidade na garantia desse direito. E com essa ilustração nós vamos iniciar a nossa conversa sobre o tema deste primeiro bloco do programa: mães que não têm um teto para criar seus filhos. Vamos acompanhar, então, nesse momento, como vimos, nós vamos conversar um pouquinho agora com a professora Gisele, com o padre Reinaldo. Quando falta o básico, não falta só um teto, falta segurança, falta paz, falta chão para a vida continuar, falta espaço para o encontro. E talvez a dor maior seja essa, sentir-se esquecido. Passagens para, então, nós temos uma passagem bíblica do livro do profeta Isaías, que vai nos ajudar nessa meditação com a professora Gisele. Não é isso, professora? Exatamente, irmão Alan. Quando a gente faz um percurso na profecia bíblica, a gente percebe que em vários momentos da história de Israel, até chegar ao movimento de Jesus, as mulheres elas passam por inúmeras dificuldades. Obviamente que o peso e o jugo é interessante, porque essa palavra jugo é justamente aquela ferradura que a gente tem quando a gente coloca nas costas do animal. Exatamente. E é um peso muito, muito forte, né, que se carrega. Então, dependendo do peso que você coloca ali, do que se carrega, o peso é muito grande. Então, esse jugo sobre o corpo das mulheres, desde a formação do povo de Israel, daquilo que a gente tem, dos relatos que a gente tem por escrito, evidenciam o sofrimento e a dor de muitas mulheres que passam e que vivenciam na sociedade atualmente. E em Isaías 58, quando a gente percebe ali que a mulher, que o seu corpo está exposto, a inúmeras violências, essa diversidade de violência afeta a moradia. A casa, o teto no hebraico antigo, que é o bait, significa casa do pão. Então, não ter o teto, você não tem dignidade, mas também você está exposto à pobreza mais absurda, à pobreza extrema. Então, são corpos humilhados de diversas formas. E isso, nesse momento, principalmente hoje, né, Quarta-feira Santa, que nós estamos fazendo esse percurso, né, nos aproximando do momento da paixão, e vermos ainda mulheres que têm todo essa linhagem histórica adoecida, a gente se coloca no lugar e nos perguntamos e nos questionamos: qual teto está nos faltando? Boa pergunta, viu, Gisele? Qual teto está nos faltando? Padre Reinaldo, será que na prática, assim, o que mais fere o coração dessa mãe que não tem a moradia para o seu filho? É essa falta de teto, é a sensação do abandono, ou é também o que disseram alguns aí certa vez, a invisibilidade? Como é que a fé pode ajudar a curar essa ferida?
Irmão, antes de tudo, é interessante a gente colocar que a falta de moradia, muitas vezes, para quem é mãe, que é dona do lar, que cuida da sua família, isso traz muito medo, traz muita insegurança, e ela sabe dos riscos que tem ali, até para a sua linhagem, para os filhos, não é? Então, isso já é brutal, podemos assim dizer, né? Pela dor que a mãe pode passar, que a mulher passa ali, na falta da sua moradia no lar. E eu acredito que o que destrói mais é esse abandono, essa invisibilidade da pessoa não ter por onde correr ali, né? Por conta dessa situação. Sem teto é difícil, mas sem também uma luz é pior ainda, né? Então, essa mãe que sente ali, essa mulher que sente ali, sendo invisível, começa a perder o sentido da luta, não é? Pela sua casa, pela sua moradia. E a gente vê que ao longo da história, Deus não se apresenta como aquele que vem resolver os problemas, mas é aquele que vem, antes de tudo, como alguém que vê a pessoa, né? Então, acredito que seja assim, né? Agar, no deserto, ela disse: o meu Deus é o Deus que me vê. No livro do Êxodo, Deus diz isso também, né? Eu vi a aflição do meu povo. Então, antes da mãe, da mulher ali, dela sentir-se invisível, abandonada, ela precisa, antes de tudo, ser vista como mulher, como alguém. Jesus olhava para as pessoas e tratava como alguém, né? Via antes de tudo. E ver é devolver a dignidade, ser vista é encontrar a dignidade novamente, né? E Jesus traz esse modelo, chama pelo nome, não é? Aquele que não é visto. Devolver a dignidade, devolver o sentido para a pessoa. E qual que é o sentido? É a fé. Não dizer para ela que Deus quis assim, que ela não tivesse moradia. Não é isso, né? Mas Deus está sentindo a sua dor. Deus sabe da sua aflição. Como o livro do Êxodo, né? Eu vi a aflição, eu vejo a aflição do meu povo. E terminando, né? Traduzir a fé em ação concreta, né? A partir daí, agora vendo essa situação, o que a gente pode fazer para colaborar com aquela pessoa que sofre sem moradia? Eu, a minha família, a minha comunidade, o que nós podemos ajudar para reverter esse tipo de situação é o que nos propõe a campanha da fraternidade. E se nós queremos nos comprometer com essa realidade, com essa solidariedade, olhando para aqueles, a gente está dizendo, não, professora Gisele, esses últimos, esses que estão mais para lá, esses que estão vivendo situações de vulnerabilidade, o Padre Reinaldo lembrava, e Jesus vai incluindo. E o encontro com Jesus sempre foi tocante, transformante, mudou a vida dessas pessoas. Jesus olha os humilhados, porque é humilhante uma mãe passar por uma situação dessa, não? Exatamente, irmão Alan. É a perda da dignidade no seu extremo. Porque imagine você, no final ali do século I, aliás, no contexto do século I, diante da situação de injustiça do Império Romano, porque Jesus foi assassinado, né, pelo Império Romano, uma mãe ver o seu filho numa situação de violência, ser crucificado, ser açoitado, era uma perda da dignidade que a gente não faz ideia, porque ele estava perdendo ali a honra. E a honra não é só a pessoa que está sendo ofendida, né? Não é só a pessoa que está sendo ofendida que perde a honra. A sua mãe perde a honra, a sua família perde a honra, a sua casa perde a honra. Então não é só o teto, exatamente, né? O teto ali, a palha, né? A madeira, que era os rebocos feitos de barro, que era o estilo da casa do século I. Provavelmente a casa de Jesus, de Maria, seria com esses materiais, mas era a perda da honra. E perder a honra para essa sociedade era algo
que fazer com que uma mulher permanecesse vendo o seu filho sem honra e ela também estando sem honra, era de uma vergonha que a gente não consegue imaginar. Certamente Nossa Senhora já passava a vergonha, a desonra por ser viúva, né? Que era muito comum na época, né, professora? Exatamente. E justamente quando a gente olha para o Antigo Testamento, para a profecia, perder essa honra já existia, né? Quando a gente percebe isso com Maria, né, com o Messias, com essa nova profecia, a gente só percebe que parece que a história continua e que por isso o projeto de Jesus nesse momento, para quem está vivenciando a experiência dessa comunidade, no caso de Mateus ali, né, Maria aos pés da cruz, no final ali, quase chegando ao final do século I, a gente percebe ainda que o grito, né, por esse resgate de dignidade se faz necessário. E aí como é que a gente fala assim de Deus? A gente diz, né? Deus faz morada em nós. Deus mora aqui nesse lugar. Deus mora na sua casa. O seu coração, você é templo de Deus, é moradia de Deus. Como é que a gente fala que Deus mora, fala de Deus para uma mãe que não sabe se vai ter um teto para o filho? Como é que ela, se eu não tenho teto, casa para o meu filho, Deus mora aqui? Como é que tem alguma passagem bíblica assim que você deixaria de sugestão para a gente nessa primeira parte do bloco, professora? Temos sim. Nós escolhemos Jeremias 22:3. Assim fala Javé: praticai o direito e a justiça, libertai o oprimido das mãos do opressor. Não maltrateis nem oprimais o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derrameis sangue inocente neste lugar. Não derramar o sangue inocente nesse lugar, porque senão Deus jamais vai morar em lugar assim, não é? E Jesus foi preso, Jesus foi condenado, o inocente. E a história se repete, é sempre assim. Os inocentes, os mais pobres ficam lá pagando a dívida, a conta e presos. Os grandes logo saem, estão soltos. Reze conosco, Padre Reinaldo. Vamos rezar então, irmão Alain, de modo especial pelas mães que não têm o teto para criar os seus filhos. Por isso eu convido a olharmos para a imagem da Mãe das Dores e colocar no colo da Mãe das Dores todas essas mães que buscam por seu teto. A Senhora sabe, ó Mãe das Dores, o medo que essas mulheres carregam, a incerteza de cada noite, a angústia de não conseguir proteger plenamente os seus filhos. Sustentai, ó Mãe, naquilo que lhes falta. Dai-lhes a força quando o cansaço vence. Dai coragem quando o desespero se aproxima. Dai dignidade mesmo em meio às provações. Desperta também o nosso coração, Mãe, muitas vezes endurecido, pois a palavra de vosso Filho nos afronta. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Não permitais que a nossa fé seja indiferente, nem que nos acostumemos com a dor alheia. Amém. Amém. O seu encontro está marcadinho aqui conosco na TV Aparecida, está só começando o programa desta quarta-feira santa. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente te espera. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar.
e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Um coração dividido. Uma parte fica, outra parte segue. Deixam para trás a casa, a terra, as lembranças e carregam nos braços aquilo que não podem deixar, seus filhos. A estrada se torna casa, o desconhecido se torna caminho e o medo caminha ao lado como um silêncio que não se pode calar. Mas o amor sempre fala mais alto e diante dessas mães, nosso coração se volta para Maria. Maria que também partiu às pressas, que também conheceu a urgência de proteger a vida de seu filho. Maria que fugiu para o Egito, enfrentando o desconhecido, o cansaço, a insegurança, levando nos braços aquele que era tudo. E ali, no meio da estrada, não havia certezas, havia fé, não havia segurança, havia entrega. Mas Maria não carregou apenas o peso da estrada, carregou também, ao longo da vida, o peso da dor. Aquela mãe que um dia caminhou para salvar o filho, mais tarde caminhou com ele a caminho do Calvário. Viu seus passos feridos, viu seu corpo cansado sob o peso da cruz. E mesmo sem poder mudar o destino daquele momento, permaneceu, caminhou junto, sofreu junto, amou até o fim. E esse amor que também sustenta tantas mães hoje, mães que migram não por escolha, mas por necessidade, que deixam tudo, enfrentam tudo e continuam. Que essas mães sintam, não estão sozinhas, que em cada estrada, em cada fronteira, em cada noite de insegurança, há um olhar materno que as acompanha, o olhar de Maria, que caminha ao lado, que sustenta, que intercede. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. É com Jesus que a humanidade tem de se encontrar, mesmo curvado sob o peso de uma cruz. Quero convidar você agora a gente conversar um pouco sobre as mães que migram com seus filhos. Vamos acompanhar. Enquanto muitas casas despertam com o cheiro do café e o som da rotina que começa, existem mães que acordam todos os dias sem saber onde passarão a próxima noite. São mulheres que enfrentam uma realidade dura e silenciosa, a falta de um teto para criar os seus filhos. Nas calçadas das cidades, em abrigos temporários ou em espaços improvisados, elas tentam construir algo que vai muito além de paredes, um lugar de cuidado, proteção e amor. Ser mãe já é um desafio cheio de responsabilidades, mas quando falta o básico,
como um lar, cada dia se transforma em uma luta constante. A luta por comida, por segurança, por dignidade e, acima de tudo, pela esperança de um futuro melhor para os filhos. Mesmo diante das dificuldades, essas mães seguem firmes. Muitas passam horas procurando oportunidades de trabalho, enfrentando preconceitos e portas fechadas. Outras contam com a solidariedade de pessoas e instituições que estendem a mão em momentos de maior necessidade. E ainda assim, no meio de tanta incerteza, elas encontram forças para sorrir para os filhos, para acalmá-los nas noites frias e para dizer com todo amor possível que tudo vai ficar bem. Para uma mãe, o maior desejo é oferecer segurança aos seus filhos, um lugar onde possam dormir tranquilos, estudar, brincar e sonhar, um lugar para chamar de lar. A realidade de mães que vivem sem um teto nos convida a olhar com mais atenção para quem está ao nosso lado. Nos lembra que por trás de cada história de vulnerabilidade existe uma família, existe um coração que ama e que luta diariamente para não perder a esperança. Que possamos ser mais atentos, mais solidários e mais humanos, porque quando uma mãe encontra apoio, ela encontra também a chance de recomeçar. E quando uma família encontra um lar, não são apenas paredes que se levantam, é a dignidade que volta a florescer. É o futuro que começa a ser reconstruído, passo a passo, com coragem e esperança. A mãe das dores que se encontra com Jesus no caminho do Calvário é solidária com todas essas dores da humanidade. Quando Padre Reinaldo, essas mães que enfrentam tanta rejeição, preconceito, solidão, como é que a fé vai ajudá-las a não perder a esperança, mesmo quando tudo parece desmoronar? Eu acredito que quando alguém migra para outro lugar em busca de uma saída é porque não perdeu a fé, não perdeu a esperança, está à procura. E a gente imagina, né, se colocando também até no mesmo lugar de Jesus, Maria e José, quando teve que fugir para o Egito para defender o próprio filho, né? E assim também a gente olha para a humanidade, quanta gente migrando por conta das guerras, da violência. Isso a gente vê pessoas perdidas lá na faixa de Gaza, no Líbano, na Ucrânia, na Venezuela, tantos lugares mundo afora, pessoas migrando em busca de saída, de uma solução. E muitas dessas vezes tem que deixar tudo para trás, a história, aquilo que construiu, deixar para trás e ir atrás de algo desconhecido, porque há uma esperança ainda no coração, não é? Mas o pior de tudo é quando chega naquele lugar e não encontra uma acolhida, né? Porque muitas vezes há a indiferença, há o julgamento daquele país ou daquele lugar que recebem estas pessoas, não é? Então acredito que no coração dessas pessoas que buscam sobreviver, existe ainda a cepa da esperança, de vida, de fé. Deus não apagou no coração delas, elas estão à procura, mas depende de nós também acolher bem e colaborar para que elas de fato possam fazer essa fé enfervecer cada vez mais. Tenho certeza também que essa esperança que estava ali no coração da mãe Maria, transpassado de dor, é verdade, mas uma esperança que fazia ela olhar para além da cruz. E aí, professora Gisele, a gente vê tantas mães atravessando fronteiras, com medo, com a insegurança própria que o caminho traz, embora o Padre Reinaldo está dizendo só de ter essa coragem do sair, do ir, da procura. Isso é um sinal de esperança, mas também há muito medo nesse caminho. E como que isso nós podemos entender com o caminho de Jesus que está no Calvário? Como é que vai iluminar a experiência também dessas mães, também daqueles que migram, fazer aí esse caminho de dor, esse caminho que tem também uma certa pressão, não é? Porque
Eu tenho que dar conta de uma realidade. Eu mudei, eu saí, e agora? Mulher imigrante, ela é extremamente vulnerável, né? Ela está correndo risco, porque ela pode facilmente ser violentada, porque ela busca ajuda muitas vezes em ambientes e em locais que não estão ali realmente para ajudá-la. E uma imigração, quando ela é forçada, que normalmente, né, na maioria das vezes ela é forçada, como aconteceu com a família de Nazaré, como aconteceu com o povo do Egito, né? Tá todo mundo migrando, indo para outro lugar para poder buscar uma vida melhor. No caso da mulher em específico, ela tende tem uma pressão maior ou tem um risco maior nesse percurso, justamente por o corpo da mulher ele ser mais vulnerável, e a mulher por si mesma ela carrega também o peso que para ela não é peso, mas a proteção aos seus filhos. A mulher quer proteger os seus filhos. Maria quer proteger a sua criança. As mulheres que migram de um país para buscar uma vida melhor, se ela está carregando um filho, ela está buscando, além de proteger o seu próprio corpo, ou para além de proteger o seu próprio corpo, ela quer proteger o corpo do seu filho. Por isso que o Calvário, nesse sentido, esse caminho, esse percurso, né, sinuoso, cheio de dificuldade, de desafios, de busca de sentido, para ela ali se realocar e buscar situações, né, que a tirem dessa realidade, ela precisa de fato ter uma força maior, né? Então a mulher, para a mulher, a dificuldade é sempre maior, né? A busca por justiça e dignidade nesse novo lugar, nessa nova casa, né? É uma necessidade existencial que ela não mede esforços para alcançar. E é interessante você saber que aí essa força interior que vai ser necessária, ela vem do Pai, ela vem do Espírito, e aí vem a nossa vida de fé. Agora, nós estamos falando da mãe que migra, da busca de um caminho. Por que é tão difícil hoje em dia encontrar ajuda no caminho? Está difícil achar o Cirineu, achar Verônicas. Mas há muita ajuda, graças a Deus, né? Bendito seja Deus. E a professora Gisele até compartilha comigo, né, de uma paróquia lá em São Paulo que trabalha justamente com os irmãos e irmãs que vêm de outros países, né? E chegam ali muitas vezes sem dignidade alguma e sem documentação, perdidos para onde ir, e são bem acolhidos, bem tratados, até que possam ser ressocializados, né? Então, os nossos irmãos escalabrinianos, né, fazem um trabalho bonito lá na Missão Paz, em São Paulo, né? Bem no centro, bem no coração de São Paulo. E há tantas outras oportunidades que a gente vê aí em paróquias também, comunidades que dão um jeitinho ali e acolhe também o imigrante, aquele que está chegando, para conquistar seu espaço, né, para que possa ter a sua vida digna. Esse encontro com as mães aí que migram com seus filhos possa causar em nós esse desejo mais ainda de ajuda, de proximidade, de solidariedade, de fraternidade, de a gente observar aí aqueles que estão no caminho, como o bom samaritano que fez isso. Professora Gisele, nós temos aí uma passagem bíblica que ilustra isso. Aliás, é próprio até muitos dos escalabrinianos, não é? Uma congregação tão querida. Migrante vem, Cristo vem. Tem uma passagem que ilustra esse assunto deste bloco? Tem sim. Levítico 19:34. Tratai o estrangeiro residente em vosso meio como um concidadão. Tu o amarás como a ti mesmo,
porque também vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Javé, vosso Deus. E assim nós queremos olhar para a Virgem Mãe das Dores e oferecer todas essas mulheres que saem de seu país, de seu lugar, em busca de uma esperança nova. Ó Mãe das Dores, um dia, juntamente a São José, conforme o anjo indicou, tomaram o menino e fugiram para o Egito para salvar o menino Jesus. Olhe agora para as mães que hoje encaminhem sem terra e sem segurança. Vós conheceis o peso da travessia, o medo do desconhecido, a dor de deixar para trás tudo o que tinha. Seja para essas mulheres, ó Mãe, abrigo no caminho, proteção nas fronteiras e esperança quando tudo parecer incerto. Guarda, ó Mãe, teus filhos e filhas e não permitais que lhes falte o necessário para sobreviver. Converte também o nosso coração, pois o teu filho nos dissestes com clareza: eu era estrangeiro e me acolheste. Livrai-nos da dureza, da indiferença e do julgamento com aqueles que migram em busca de vida. Amém. Amém. Bendita Senhora das Dores, solidária nas nossas dores, pensa em nós, reza por nós, intercede por nós. Um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos e aqui nos encontramos. E se eu tivesse a mesma fé que motivou o pai Abraão, a mesma fé dos patriarcas e dos profetas de Israel, eu falaria mais com Deus. E se eu falasse mais com Deus, igual Jesus e sua mãe, e se eu levasse esses mistérios guardados no meu coração, eu viveria bem melhor. Foi por ter fé que Abraão tornou-se pai de multidão. Foi por ter fé que tanta gente viu florescer sua semente. Contra toda esperança esperou, pela fé foi que o vencido em vencedor se transformou. E se eu tivesse fé, e se eu tivesse fé, o mundo mudaria ao meu redor. Ao meu redor. Eu tenho certeza que você está rezando com profundidade e fazendo esse encontro bonito de fé nesta noite de quarta-feira santa aqui no nosso programa pela TV Aparecida. Vamos ter a fé de Maria. Por isso quero convidar você para assistirmos juntos mais um trecho desse VT que introduz o tema que vamos refletir agora neste bloco.
Em meio aos barulhos de sirenes, ao som distante das explosões e o medo que toma conta das ruas, existe uma forma silenciosa que insiste em permanecer em pé: o amor de uma mãe. A guerra destrói casas, cidades, sonhos, mas todos os dias, em diferentes partes do mundo, mães continuam lutando, não com armas nas mãos, mas com coragem no coração. Elas enfrentam o medo, a fome, o frio e a incerteza para proteger aquilo que têm de mais precioso, os seus filhos. São mulheres que muitas vezes caminham quilômetros carregando crianças no colo, que passam noites sem dormir tentando acalmar o choro dos pequenos enquanto o perigo se aproxima, que escondem as próprias lágrimas para que os seus filhos encontrem nelas um pouco de esperança. Em campos de refugiados, em abrigos improvisados ou em casas marcadas pela destruição, essas mães se tornam abrigo, força e consolo. Mesmo quando tudo parece perdido, elas continuam ensinando aos filhos o valor da vida, da fé e da esperança. A maternidade em tempos de guerra revela uma coragem extraordinária, uma coragem que nasce do amor, um amor capaz de resistir à dor, à saudade e às perdas que nenhum coração deveria conhecer. Muitas dessas mulheres deixaram para trás sua terra, suas histórias e suas famílias. Carregam consigo apenas o essencial e, sobretudo, a esperança de que seus filhos possam crescer em um mundo diferente, onde o som que ecoa não seja o das bombas, mas o das risadas e o da paz. Diante de tanta dor, essas mães nos lembram de algo essencial. Mesmo nas noites mais escuras da humanidade, o amor continua sendo uma luz que não se apaga. Que a história dessas mulheres não seja esquecida, que o seu sofrimento nos mova à solidariedade e que a sua coragem nos inspire a construir um mundo onde nenhuma mãe precise enfrentar os horrores da guerra para proteger os seus filhos. Porque no coração de uma mãe sempre existirá um espaço onde a esperança insiste em sobreviver. E qual é a esperança que mora no seu coração? Porque é essa que vai fazer a gente recomeçar sempre. E é com essa fé que a gente não perde o rumo da história, que a gente acredita. E está em você, está em mim, está em nós, a luz do amor que vai vencer. É a Mãe Santíssima que vai nos acompanhando ao longo da Semana Santa, mas também na nossa procissão diária, e vai levantando quem está caído sob o peso da cruz, especialmente olhando pelos povos em guerra. E um grande desejo nosso de encontrarmos a paz da Páscoa, para que tome conta de todas as nações. Na palavra de Deus, professora Gisele, que palavra que nós podemos encontrar para olhar para essa triste realidade do horror, da maldita guerra. A guerra, ela sempre está acontecendo, né? Às vezes a gente acha que a guerra, ela acontece só quando um país está guerreando contra o outro, né? Ou uma guerra civil, um país, dentro de um mesmo país, estados guerreando, uma guerra civil. Mas nós temos a realidade de guerras dentro das nossas casas. Não estou minimizando a guerra entre países, essas que a gente ouve o tempo inteiro nos noticiários. Mas nós estamos vivendo uma guerra que eu não poderia deixar de mencionar, que é uma guerra dentro das nossas casas, que é uma guerra entre pais e filhos, entre filhos e mãe, entre mãe e esposa, entre esposo e mãe. E assim a gente chega no ápice daquilo que a gente está vivendo hoje, que é a violência contra a mulher, né? Não dá pra gente tolerar todos os dias mulheres sendo vítimas de uma estupidez, de um colapso humano absurdo, que
não é uma realidade de agora, mas que nesse momento a gente está sentindo a dor, né? Porque outras mulheres estão sendo assassinadas e a gente está vendo os noticiários, a gente está vendo na internet. A violência, ela acontece, ela está na Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita em realidades humanas, né? Desde os registros mais antigos, desde o século X, né? Até o momento em que os textos bíblicos estavam sendo redigidos, assim, depois de Cristo, mas essa história de guerras, de violências, elas continuaram existindo. E o tempo inteiro, o corpo das mulheres são vitimados. O tempo inteiro, a gente olha desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, rompe a história, chega até 2026 e mulheres continuam sendo assassinadas. O meu grito aqui, o meu clamor como mulher e como mãe, né, como uma mulher que está na sociedade vendo com os olhos abertos e também com o medo que eu sinto por ser mulher, porque quem é mulher sabe, só pelo fato de estarmos na rua, a gente não está segura, a gente está o tempo inteiro com medo, e você está próxima a um homem e você ter medo de ser morta por ele. Eu fico imaginando como viver essa Semana Santa, hoje nesse encontro, né, quarta-feira santa, tendo esses altos índices de guerra dentro de casa, guerra porque a gente não entende que o outro é o outro e que o outro deve ser respeitado e que o outro não é minha propriedade. Eu sempre falo para os meus alunos adolescentes, falo para minha filha de 12 anos, ninguém é dono de ninguém. E a gente precisa aceitar isso, a gente precisa respeitar isso, que o outro é o outro, que o outro precisa ser acolhido na sua individualidade, que deve ser respeitado, respeitada, a mulher deve ser respeitada acima de tudo. Então, assim, eu choro junto com todas as mulheres por tudo que a gente está vivendo. É uma dor real, é uma dor física, é uma dor mental, é uma dor espiritual que a gente não quer carregar, a gente não quer levar isso adiante. Quem tem fé não mata. Quem acredita em Deus, no Brasil, temos em média 90%, o último censo, mais de 90% da população se autodeclara cristã. Não é possível uma pessoa abrir a boca e dizer, eu creio no projeto de Jesus, eu sigo o projeto de Jesus, e tirar a vida de alguém. O que está acontecendo com a gente? E olhar para a dor de Maria hoje, olhar também, porque ela esteve ali ao pé da cruz e ela queria livrar o seu filho daquela dor, é também olhar para as milhares de mulheres também que as mães de mulheres que são vítimas da violência, mães que perderam as suas filhas porque foram mortas e assassinadas por homens que não souberam aceitar o não. Nós estamos percebendo aí como é que essa guerra vai fazendo parte do nosso cotidiano também, mas nós olhamos ainda para essa guerra que insiste, causada e que gera tantos desencontros, não é, Padre Reinaldo? E o Papa Leão XIV tem pedido, pare com a guerra, chega, não dá mais. Deus não escuta a oração de quem está sujando a mão de sangue, tirando a vida do outro. Acredito que o desejo do coração de Deus era de desarmar a humanidade de tanta atrocidade que Ele vê acontecendo com seus filhos e filhas em meio a estas guerras. Mas a Gisele traz uma realidade, irmão Alain, sobre o feminicídio no Brasil, que é uma triste realidade. E como ela disse, né, é algo que já acontece há tanto tempo, mas agora que ganhou os holofotes. Mas eu acredito que quando nós olhamos para dores de Nossa Senhora também, as dores das mulheres do nosso tempo, e se passar sem tocar nesse assunto, sem discutir o feminicídio em nossas paróquias, nas comunidades, nos grupos de reflexões, no terço dos homens, não é? Por que não tratar dessa questão
para que todos também assumam a sua responsabilidade em colaborar para que isso acabe. Essa é uma guerra que nós estamos lutando a cada dia, não é? Então, bem-aventurados os que promovem a paz, nos lembra Jesus, é a bem-aventurança. E se a gente quer promover a paz desde mais perto de nós, é preciso discutir aí isso aonde for preciso, seja na escola, como ela falou, seja nas nossas comunidades, seja aí no nosso lar, dentro de nossa casa. Porque a paz do mundo começa no seu coração. Bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os pacíficos, são verdadeiramente filhos e filhas de Deus. E na palavra de Deus a gente encontra respostas, soluções, iluminações, especialmente para as mães que enfrentam os horrores da guerra, né, professora Gisele? Lamentações 2:19. Levanta-te, grita na noite, quando começam os turnos de sentinela. Derrama como água teu coração diante de Javé. Ergue para ele as mãos pela vida de teus meninos, que morrem de fome em todos os cantos das ruas. Vamos apresentar a Deus também a nossa oração por todas as mães que enfrentam os horrores da guerra. Senhor Deus da paz, vós que escutas o clamor dos que sofrem, acolhei o grito das mães feridas pela guerra, como ouviste o pranto de Raquel. Ela chora seus filhos e não quer ser consolada. Senhor, vós sabeis que nenhuma palavra humana é suficiente diante da dor das guerras. Sustenta estas mulheres no meio do caos, protege seus filhos e acolhe em tua misericórdia aqueles irmãos e irmãs que partiram nas guerras. Derrama a tua paz onde há violência, pois o teu Filho nos ensinou: bem-aventurados os que promovem a paz. Que essa palavra não seja apenas proclamada, mas vivida com responsabilidade e coragem. Por isso, Senhor, quebra a lógica da guerra, desarma os corações endurecidos e converte todos aqueles que decidem pela destruição. Por intercessão da Mãe das Dores, que permaneceu de pé diante da cruz, sustenta as mães que dia e noite, na noite do sofrimento, possam se manter vivas com a chama da esperança. Amém. Amém. Que assim seja, uma paz desarmada e desarmante. Vai ser tão bonito se a gente vê o reino da paz acontecendo entre nós. Basta da guerra, chega de guerra. Que o nosso silêncio, enquanto vamos para um rápido intervalo, possa gritar forte, possa falar alto, um sim à paz. Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada nem ninguém no mundo vai me fazer desistir. Tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim e ali estar. Vou perseguir tudo aquilo que Deus desejou para mim. Vou persistir
E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas a alma, a certeza da vitória. O silêncio que fica quando uma mãe perde um filho é desolador. A casa continua, os objetos permanecem, mas algo essencial já não está. E o coração, esse nunca mais será o mesmo. É uma dor que não se explica, não se mede, não se compara. É uma dor que se carrega em silêncio. E diante dessa dor, nosso coração encontra Maria. Maria, que também conheceu a perda, que viu seu filho ser maltratado, humilhado, ferido por mãos injustas, mesmo sendo inocente. Maria, que acompanhou cada passo de Jesus no caminho da cruz, cada queda, cada olhar, cada ferida. E quando muitos foram embora, ela ficou ali, acompanhando Jesus, que carregava a cruz e também as dores do mundo. Maria viveu o silêncio mais profundo de uma mãe. Seu coração foi atravessado pela dor, mas não se fechou. Permaneceu de pé, amando até o fim, entregando seu filho ao Pai, mesmo sem entender tudo, mas confiando. E é nesse silêncio que Maria nos ensina. O amor não termina. Quantas mães hoje carregam essa ausência, esse vazio que ninguém consegue alcançar por inteiro. Um lugar que ficou e que nunca mais será preenchido da mesma forma. Que Nossa Senhora acolha essas mães em seu colo, que elas encontrem em Maria uma mãe que compreende sem palavras, que abraça na dor, que caminha junto no silêncio e que mesmo entre lágrimas possam sentir um consolo suave. Seus filhos estão nos braços de Deus, porque aquilo que é amado de verdade nunca se perde. E no coração de uma mãe, o amor não morre, ele permanece para sempre. Serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Vamos persistir no nosso encontro com Deus e com os irmãos. E a Virgem Maria é a especialista da arte dos encontros com Deus. Para esse momento agora, quando nós vamos falar das mães que perderam filhos, especialmente vítimas da violência urbana, vamos acompanhar esse VT. Existem dores que parecem impossíveis de se explicar. Entre elas, talvez a mais profunda seja de uma mãe que perde um filho. Todos os dias, em muitas cidades, a violência urbana interrompe sonhos, projetos e histórias que ainda estavam começando. Jovens que saíram de casa para estudar, trabalhar, simplesmente viver e que nunca mais voltaram.
Por trás de cada uma dessas histórias existe uma mãe. Uma mãe que sonhou, que cuidou, que acompanhou cada passo do crescimento daquele filho. Quando a violência chega, ela não leva apenas uma vida. Ela deixa um vazio imenso dentro de uma família. Um silêncio no lugar das conversas, uma cadeira vazia à mesa, um quarto que guarda lembranças e saudades. Para essas mães, o tempo passa de forma diferente. A dor da perda permanece, misturada às memórias de momentos simples. O sorriso, o abraço, as palavras que ficaram guardadas no coração. Muitas dessas mulheres transformam o sofrimento em força. Levantam-se todos os dias carregando a saudade, mas também a coragem de seguir em frente. Algumas se tornam vozes que clamam por justiça. Outras encontram na fé e na solidariedade a força para continuar. A dor de uma mãe que perdeu um filho é uma ferida que nunca desaparece completamente. Mas, mesmo em meio ao luto, elas continuam testemunhando o amor que sempre existirá entre mãe e filho. Histórias como essas nos convidam a refletir sobre o valor da vida, sobre a urgência de construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais segura para todos. Que nenhuma mãe precise passar pela dor de perder um filho para a violência e que a memória daqueles que partiram nos inspire a cuidar mais da vida, da paz, do futuro das próximas gerações. Porque o amor de uma mãe não termina com a ausência. Ele permanece vivo na lembrança, na saudade e na esperança de que um dia a violência deixe de escrever histórias de dor. Padre Reinaldo, e para aquela mãe assim que, diante dessa situação, desse calvário, dessa espada de dor transpassando o coração, ela diz assim: olha, eu perdi o sentido de viver. Difícil, né? Difícil, que dor. Porque eu acredito assim que o maior medo que dá para quem perdeu um filho é de transformar aquele luto em ódio, em vingança também, né? Porque muitas vezes de querer resolver com as próprias mãos a justiça que muitas vezes é tardia, ou que nem acontece, né? Como a gente conhece bem em nosso país, em tantos lugares. Mas assim, a fé nos ajuda nesse bom propósito de ajudar a consolar essas mães. E aí entra também a comunidade cristã, que conhece a pessoa, que pode colaborar com aquela mãe que perdeu seu filho, sendo presença. Não é presença de hoje eu estou ali no velório e amanhã eu esqueço, mas de uma presença constante na vida daquela pessoa, de tentar integrá-la ainda mais na vida da comunidade para ajudá-la a superar aquele luto, aquela dor. E isso aos poucos vai fortalecendo a fé, a esperança novamente de quem perdeu o seu filho querido, né? Então acredito que encontrando razões para viver, né? A comunidade cristã tem um papel importantíssimo nisso, né? Porque aí vai encontrar no ressuscitado novamente a esperança que pode ter perdido, né? E Nossa Senhora certamente fez essa passagem, né? Quando perdeu Jesus na cruz, não perdeu a paz, como canta o Padre Pelaquim, né? Esperou, soube esperar. E João ali representando a comunidade dos discípulos foi quem colaborou, e também as outras mulheres, né? Certamente que deu força para Nossa Senhora a recuperar daquele dor, daquele luto, não é? É um passo muito importante na fé, né? Estou me lembrando de uma questão muito real que Dom Orlando sempre conta, de uma mãe que visitava um presídio, e todo domingo essa mãe estava lá, levando uma marmitinha e tal. E aí o padre, o pessoal da pastoral carcerária, perguntou um dia, falou: escuta, quem é esse moço que você vem visitar sempre aí, o seu filho, né? Ela falou: não, aquele moço é o que matou o meu filho. Que passo na fé que uma mãe precisa dar para chegar num encontro desse com aquele assassino do seu filho, não, professora Gisele?
Maria com certeza viveu essa experiência, né? Eu estava aqui pensando, o maior luto é aquele que você ainda tem, que você vai vivendo um luto com seu filho ainda vivo. O caminho que Maria faz ao Calvário, ela está perdendo o seu filho aos pouquinhos. É o caso quando você vê uma mãe perdendo o seu filho aos poucos para as drogas, né? Perdendo o seu filho aos poucos para as inúmeras violências urbanas, né? Para o perigo, para o risco. A morte, ela acontece todos os dias, né? Obviamente que a morte, ela acontece de diferentes formas para as pessoas de modo geral. A gente está morrendo aqui, né? Os nossos bilhões de células estão se desfazendo aos pouquinhos. Nós estamos morrendo. Mas a pior morte é aquela em que você vê um ente querido seu sendo assassinado aos poucos e você com os olhos bem abertos, visualizando essa realidade e você não conseguindo fazer nada. Ou simplesmente você dizer, preciso aceitar isso porque está para além daquilo que eu dou conta de resolver. Maria estava perdendo o seu filho para as forças de um grande império, né? Ela não tinha como. As pessoas perdem a vida por um sistema de opressão escravagista moderno que a gente vive. Uma pessoa que acorda todos os dias às 4 horas da manhã, como é a realidade de milhões de brasileiros, acorda às 4 horas da manhã e retorna para casa às 10 da noite, a sua dignidade ela está atingida, ela está abalada, mas a perda da dignidade é essa morte aos poucos, e essa morte ela é muito dolorida. É como se você desse todos os dias um pouquinho de veneno para o seu filho e você vai matando ele aos pouquinhos e aos pouquinhos. E ninguém quer ver um ente querido seu sendo assassinado. E essa realidade, essa dor, o calvário que Maria passa, né? O sistema do Império Romano covarde, o Império Romano que não se importa com a dor de ninguém, porque na verdade ele só está visando o seu próprio bel prazer, né? Aquilo que é bom para ele e não para a maioria das pessoas. E o filho de Maria é assassinado dessa forma aos poucos, mas ninguém consegue assassinar o projeto de Jesus. Eu acho que isso que nos dá força, que nos dá esperança. Você está dizendo, Padre Reinaldo, que a comunidade cristã tem um papel fundamental. O que a comunidade deve falar para o coração de uma mãe enlutada? Antes de tudo, lembrar que aquele filho já está morando no coração de Deus, né? Segundo, que a fé no ressuscitado, porque quando nós cremos na ressurreição, é preciso entender que a ressurreição e a fé no ressuscitado lida com o sofrimento também, não descarta o sofrimento. Não quer dizer que eu crendo no ressuscitado agora vai aliviar todas as minhas dores, não. Vai me dar a certeza e o sentido para aquele sofrimento que eu tenho, do luto que eu tenho daquele ente querido, daquela pessoa que eu amo e que partiu para o céu, né? Então acredito que é essa fé no ressuscitado que vai dar-nos a certeza, né? A certeza de que algo maior vai aliviar minhas dores, é o nosso Deus, e vai me dar também a certeza de que eu vou encontrar aquela pessoa um dia no lugar definitivo, não é? Então isso vai nos ajudar a entender também, né? Se aquele ente querido mora no coração de Deus, vai continuar morando também no meu coração, porque se está vivo com Ele, está vivo também em mim, né? Por isso é um encontro de fé nesta noite. E nesse encontro de fé, a gente olha para Maria e rezamos assim cada Ave Maria do nosso terço do Santo Rosário, agora e na hora da nossa morte. A Mãe querida está conosco. Professora Gisele, a palavra de Deus, a palavra do Senhor é sempre consoladora,
é sempre encorajadora. Maria se inspirou no cântico de Ana, 1 Samuel 2, 1-10. Levanta do pó o fraco e do monturo ergue o pobre, para o fazer sentar entre príncipes e herdar um trono de glória. E por todas as mamães que perderam seus filhos pela violência, vamos rezar, apresentar a Deus pela intercessão da Mãe das Dores. Olhemos para Nossa Senhora. Ó Mãe de misericórdia, vós que sois próxima dos que têm o coração ferido, acolhei as mães que choram seus filhos vítimas da violência. Vós conheceis a dor que não encontram palavras, o vazio que nada preenche, a saudade que permanece. Ó Mãe, vós que permanecestes ao lado de teu filho Jesus e o recebeste no colo logo após a sua morte, recebe também todos os filhos e filhas vítimas da violência nos tempos de hoje. Recebe em tua paz os filhos que partiram e sustenta também suas mães para que não sucumbam no desespero. Toca também o nosso coração, Mãe, libertando-nos da indiferença, da banalização da vida e de tudo aquilo que alimenta a violência no coração de nós. E ensinai-nos a sermos construtores da vida, que dessas dores de tantas mães e de tantos que perderam seus entes queridos, não nasça o ódio ou a vingança, mas o compromisso firme com a vida e a busca pela justiça. Amém. Amém. Um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para concluirmos os encontros com Jesus, com Maria e com você desta noite aqui na TV Aparecida. Viver é encontrar-se. Nós queremos que reine entre nós, nas nossas casas, nas comunidades, nos ambientes de trabalho, na sociedade, no mundo, a arte da convivência. À luz da fé, à luz da ética, à luz dos valores do Evangelho. Por isso, o nosso programa Encontros desta noite, lembrando bonitas cerimônias que acontecem nas nossas comunidades e paróquias. Queremos agradecer você pelo carinho da sua audiência, queremos agradecer a nossa família dos devotos, queremos agradecer as nossas queridas leitoras aqui do santuário, a Edna Maria de Aguiar Silva e também a Maria Dias de Andrade Silva, que nos ajudaram com reflexões, com meditações aqui no nosso programa, a nossa querida Camila Moraes, apresentadora, jornalista da TV Aparecida, comentando os nossos VTs. E assim fizemos um caminho de encontros. Encontros com histórias reais, com cruzes que continuam sendo carregadas. E com uma presença que nunca abandona. Maria, de pé, firme, perseverante, por isso a mãe da esperança e que já participa da glória futura nossa. Ela nos ensina, precisamos permanecer na escola de Maria para não esquecermos destas lições de fé. Aliás, é o que diz o nosso fundador dos missionários redentoristas, Santo Afonso Maria de Ligório: o verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Quero agradecer também vocês que com fé, com tanta sabedoria, partilharam também nesse nosso encontro aqui. Padre Reinaldo, professora Gisele, muito obrigado a vocês e quero que vocês deixem uma mensagem para todos que nos acompanharam. Conhecer Jesus e conhecê-lo de verdade. Essa é a minha mensagem para essa quarta-feira santa, para essa semana santa, para essa Páscoa ser mais feliz. Porque com ele sempre nasce e renasce a alegria. Obrigado, professora Gisele. Um bom tríduo pascal
Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. A Páscoa da paz, a Páscoa da vida. O meu desejo é que cada devoto de Nossa Senhora acompanhe Maria, Jesus nos momentos finais dele, né? Que fique ao lado de Nossa Senhora, perceba o olhar de Jesus para sua mãe, se coloque no lugar de Maria para você aprender ainda mais o que Jesus quer nos ensinar no seu amor tão grande por nós, no mistério da cruz. E assim, junto de Maria, vamos chegar na certeza e na alegria do ressuscitado. Que assim seja. Obrigado, Padre Reinaldo. E olhando para a bendita Senhora das Dores, vamos dizer para ela: ô Mãe querida, fazei-nos encontrar Jesus, o seu Filho, no dia a dia da nossa vida, na nossa procissão diária, no nosso caminho. Fazei-nos encontrar Jesus, para que a nossa existência seja de fato uma arte do encontro, para que através dele toda a nossa vida ganhe sentido, até o encontro final convosco na casa do Pai Eterno. Obrigado, músicos, obrigado, banda da nossa TV Aparecida, obrigado, cantores do Santuário, e obrigado você aí de casa. E com essa linda canção de composição do nosso querido missionário redentorista Padre Romualdo Pelaquim, nós vamos encerrar essa noite o nosso programa e o nosso encontro. Amanhã, quinta-feira santa, iniciaremos o Tríduo Pascal. Reze conosco, acompanhe a programação da Semana Santa e destes dias rumo à Páscoa de Jesus aqui na TV Aparecida. Boa noite para todos. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu a paz. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu a paz. Com o seu filho no braço, parece tão triste, mas reza por nós. Com o seu filho no braço, parece tão triste, mas reza por nós. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu a paz. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu a paz. O seu rosário de angústia em novos mistérios, pensando em nós. O seu rosário de angústia em novos mistérios, pensando em nós. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu a paz. Maria na cruz perdeu Jesus, mas não perdeu